vai começar! Ai, vocês já estão com a sua lupa aí? Pois é, chame o papai e a mamãe que a história vai começar! Crianças, você que é um bom descobridor de tesouros, eu tenho um tesouro muito especial para falar hoje. Hoje é o nosso terceiro tesouro. Quem é que lembra dos outros tesouros que nós já falamos? Não? Ai, peraí, eu acho que ouvi. Isso! Coragem! Na história de Davi, nós aprendemos no sábado passado com a tia Natália sobre... Vamos ver. Isso! Fé! E hoje, deixa eu ver aqui, qual é a história, qual é o tesouro de hoje? Oh, não! Tem um tesouro especial com coisas boas e coisas tristes. É sobre... Vocês querem saber? Ah, não, vocês não querem saber. Querem? Então tá, vamos pegar a sua lupa e descobridores de tesouros, vamos descobrir quais são os tesouros. Como o meu está assim, vou pegar a minha Bíblia aqui um pouco menor ou maior, não sei. Pois bem, está no livro de Ruth. Isso! O nosso tesouro de hoje é sobre amizade. A Bíblia fala lá no livro de Ruth que duas moças, uma senhora chamada Noemi, então, ela era casada com um homem chamado Elimeleque. Tinha então 2 filhos, Malion e Quilion. Eles eram lá da região de Belém, lá em Israel. Mas, naquele tempo, estava havendo muita fome. Isso, fome. E eles tiveram, como era naquele tempo de costume, migrar, ou seja, viajaram da sua cidade de Belém para uma outra região chamada Moabe, que era muito longe. Toda a família então viajou, e então eles eram felizes até que um deles, os filhos, casaram com 2 moabitas. Uma se chamava Ruth e a outra se chamava Orpa. O tempo passou, já há 10 anos, quase que eles moravam lá. Ai, o seu esposo Elimeleque morreu. E logo em seguida, os seus 2, ai que triste, que notícia tão triste. Logo depois, não muito tempo depois, a Bíblia diz que os 2 filhos dela, de Noemi, também morreram. Ai, que triste! Voltar para suas terras, para casar-se novamente. Mas ela então, Noemi, ouviu que na sua cidade natal, Belém, havia alimento outra vez. Deus tinha provido o alimento. Sabe, crianças, Deus cuida de nós. Cuidava de Noemi e daquelas 2 viúvas também. Então, Noemi decidiu voltar para sua cidade. Elas se despediram, imagino que foi assim uma despedida de choro, e muitos abraços e beijos. Voltem para sua família. Eu voltarei para a minha cidade, Belém. Ai, Orfa, a Bíblia diz que voltou para a casa dos seus pais. Mas Ruth insistiu, amava muito Noemi, insistiu para ficar com ela. Depois, e logo ela falou: não me mande retornar para minha casa. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Onde você dormir, eu dormirei. Onde você morrer, ali serei sepultada. Deus me castigue se não for só a morte que nos separe. Ai, elas eram muito amigas. Amigas nos tempos bons e amigas nos tempos difíceis como aquele. Ai, não é triste quando perdemos pessoas importantes? Quando você perde seu cachorrinho, você não fica triste? E não queria que um amiguinho seu ficasse só junto de você para consolar? Pois é.
Era mais do que um cachorrinho. Eles tinham perdido os maridos. Ai, mas Noemi não estava mais sozinha. Tinha a sua amiga e nora, Ruth, com ela. Quando chegaram na cidade, todas as mulheres a receberam e ela disse que Deus estava assim um pouco chateado com Noemi, não sei, porque tinha lhe tirado toda a sua alegria, sabe, crianças? Noemi, por um momento, esqueceu que Jesus é o nosso melhor amigo e cuida de nós. Ele quer que você e eu sejamos amigos fiéis e leais, como foi Ruth com Noemi e Noemi com Ruth. Como eu disse, quando elas voltaram, era o tempo da colheita. Isso, o tempo da colheita, era o tempo da colheita, sabe de quê? Da cevada. Assim, um pouco lembra o trigo. Então, Ruth, ela foi para os campos colher os grãos que eram deixados e caíam então das plantações. Moisés tinha dado uma lei que todos os donos das terras tinham que deixar os grãos caírem para que então as viúvas e órfãos e pobres não passassem fome e colhessem aqueles grãos que caíam. E foi isso que Ruth foi então fazer. Ai, com muita alegria, ela pegou o seu cesto, eu imagino, e foi colhendo cevada, e ela então enchendo o seu cestinho, até que ela passou para uma outra fazenda, um outro campo. Tinha um homem muito amante de Deus. Ele era amigo de Deus, chamado Boaz. Boaz, lembra de quem ele é filho? De uma história que eu contei, da Raabe. Isso! Ele era um homem que amava a Deus. Então, logo perguntou para os seus servos. Viu de longe Ruth colhendo e perguntou para os seus servos: quem é aquela moça? Todos sabiam da história de Ruth, que ela era uma estrangeira e que amava sua sogra, e ela era uma moça muito amável, esforçada e amiga da sua sogra, Noemi. Oh, podem deixar cair mais grãos, não a perturbem e deixem ela almoçar junto conosco. E assim, Ruth, ela achou graça, ela foi agraciada diante dos olhos de Boaz. E ela ficou tão feliz, animou o coração dela. Ela encheu seu cesto com os grãos, trabalhou até o fim naquele dia, voltou para sua sogra, contou tudo o que tinha acontecido. Nós, meninas, amamos contar tudo para a mamãe, não é? A nossa melhor amiga, primeira nossa amiga. Então, contou tudo para Noemi. Quando Noemi ouviu o nome Boaz, ele é o nosso remidor. Remidor? O que é isso? Aí eu vou explicar. Naquele tempo, havia uma lei chamada de Moisés Levirato. Levirato era o caso de Noemi e Ruth, no caso de Ruth, quando o marido morria e não deixava filhos, então um parente mais próximo, um irmão solteiro ou um parente próximo da família, casava-se com a viúva para que, quando eles tivessem um bebê, levasse o nome do falecido. E o parente mais próximo de Ruth era de Noemi era Boaz, ele era da família de Elimeleque. E assim, naquela noite, naquele dia, Noemi aconselhou a Ruth para que ela lembrasse, era um costume, então, lembrar que Boaz era remidor. Pediu para ela vestir a melhor roupa e assim ela desceu, eu imagino assim, a melhor roupa que ela tinha. Ai, que lenço, eu amo esse lenço. Ela vestiu, então, a sua melhor roupa e desceu, então,
muito perfumada para a eira. A eira era um lugar alto. No interior, isso é bem comum, onde eles batiam os grãos para a casca voar. E lá estava, então, já Boaz, no fim do dia, deitado sobre a eira. Então, era hábito, costume da época cultural, quando ela descobriu os pés dele, estava lembrando a ele que ele era o remidor. Aí ele ficou, então, feliz e disse, então, a Ruth: esse seu ato foi melhor do que o primeiro. Você é uma mulher virtuosa e toda a cidade sabe como você é fiel e leal à sua sogra, Noemi. E assim, ela colheu, levou então mais grãos e cedinho de manhã ela foi para casa e assim aguardou, esperou o que Boaz iria decidir naquele dia. Então, logo no dia seguinte, Boaz, junto com os anciãos da terra, havia um outro remidor, um outro parente mais próximo de Ruth. Ruth, que no caso era a nora de Noemi. Então, passava ele pela porta da cidade. Eles então fizeram um trato como era de costume naquela época. Boaz então disse que aquela terra de Elimeleque estava para ser então vendida. E ele se interessou para ser o remidor. Mas só que aquele parente próximo, quando soube que ele teria que também ter Ruth como esposa, ele não quis mais, não queria casar com Ruth. E naquele mesmo dia, Boaz, diante de todos os anciãos da cidade, disse que casaria com a Ruth. E eles teriam filhos. E foi assim que Ruth e Boaz casaram-se. Eu amo essa história. Eles então casaram-se. E Noemi, que era viúva no começo da história, lembra? Tão triste. Agora ela era feliz, porque Deus deseja que eu e você sejamos amigos fiéis e leais, como foi Ruth e Noemi, Noemi e Ruth. Depois de um tempo eu vou contar o que aconteceu. Peraí, toda história tem um final que às vezes é muito feliz. Eles tiveram um bebê, e aquele bebê, então, ele passou a ser a alegria daquele casal e logo depois aquele bebê cresceu e teve, então, a geração dele. Foi, então, Obed entrou na geração, na genealogia de Jesus. Isso não é especial? Pois é, crianças, Deus quer que você e eu sejamos amigos fiéis, como foi Ruth e Noemi. Sabe? Sabe o que é ser amigo? Não é ter legal? Não é legal ser um amigo que a gente confia? Guarda os segredos, ser fiel é quando está o seu amiguinho passando por dificuldade. Vamos pensar, ele está triste porque às vezes o papai dele está doente. Você pode ficar perto, dar apoio àquele amiguinho. Ligar, mandar uma mensagem de WhatsApp para ele agora nesse momento de pandemia. Isso, você pode compartilhar os seus segredos e confiar. Se você é um amigo fiel, você não vai contar os segredos para outras pessoas. Os segredos que são assim, de criança, de amigos. Então, você também pode ser amigo quando terminar essa pandemia. Ir lá brincar com ele. Não é legal ter amigo? Eu tenho amigos que são para mim amigas como irmã. Então, o que é que Deus deseja? Deus deseja que eu e você sejamos amigos fiéis e leais. Que nós possamos sempre ser um amigo muito chegado, como se fosse irmão. E então nós podemos aprender, sabe o quê? O versículo de hoje. Isso!
Ai, a minha Bíblia é tão pesada, mas eu vou pegar a minha menor e vamos aqui aprender o nosso versículo de hoje. Está aqui no livro de Provérbios, lá no Antigo Testamento. Você abre para mim no capítulo 17 com a mamãe? Isso, já achou? Muito bem, Provérbios 17, deixa eu ver. No verso 17 está o nosso versículo. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Isso, a adversidade é tempos difíceis, quando as coisas estão assim, histórias, notícias tristes, a adversidade são notícias ruins. Você pode ser, ele diz que nós somos, quando somos amigos, podemos amar em todo o tempo, em todos os momentos, e esse amigo é um irmão nos momentos difíceis. Então, vamos repetir de novo? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então, Provérbios 17. Deus quer que você seja um amigo leal e fiel em todos os momentos. E você pode se tornar um irmão na hora da dificuldade. Então, esse é o nosso tesouro de hoje. Vocês gostaram? Hoje é o nosso terceiro tesouro. Nós aprendemos, como eu falei no começo, com o primeiro tesouro, que foi na história de Esther. Quem lembra? Quem lembra foi sobre coragem. O segundo foi sobre na história de Davi, na semana passada, com a tia Natália, sobre fé. Muito bem. E hoje nós aprendemos com a história de Ruth, o terceiro tesouro. Qual foi? Amizade. O quarto que a Natália vai falar sobre o quarto tesouro será sobre fidelidade. Chame todos os seus amiguinhos, compartilhe esse vídeo, dê um like aqui e então até o próximo sábado, descobridores de tesouros. Um beijo para todos, saudade dos meus amigos e dos meus pequenos. Tchau! Esse ramo de trigo, olha que lindo. Então, você vai precisar de 4 tiras de papel de cores diferentes. Cada um, você vai medir 2 centímetros de largura, uma régua. Então, para isso, você vai precisar de régua, lápis para marcar e a tesoura para cortar. E um pouquinho de cola, tá? Uma colinha e um pincel. No meu caso, a cola e o pincel. Cola branca. Então, para começar, você vai juntar assim, ó. Pega as 2 pontinhas e vai passar um pouco de cola. Vai fazer a mesma coisa em cada ponta, tá certo? Com um pouquinho de cola, olha, você vai colar e fazer assim, tá vendo? Faz a mesma coisa com o azul. Pega as 2 pontinhas e cola. Ó. Assim. Pronto. Ótimo, tá bom? Como é que você vai posicionar para começar a trançar o seu trigo? Ó, você vai pegar assim uma cor e colocar, posicionar dessa maneira, tá vendo assim? Aqui, tá vendo aqui? De um jeito que você vai sobrepor uma cor na outra. Então, elas vão ficar exatamente assim. Então, você vai, ó, vou colocar em cima da mesa. Primeiro, você vai, passa a perninha aqui, ó, da cor azul por cima da branca e depois, no meu caso que são branca e azul, olha, ó como ficou, tá vendo? Eu passei essa perna aqui e passei por cima e a outra do mesmo jeito, tá certo? Passei por cima, ficou assim. Você vai passar uma pontinha de cola, é o começo do seu raminho de trigo. Aí vai com a parte branca, olha, tá vendo aqui?
Tá vendo aqui? A parte branca e passa por cima da azul. Vem com a outra branca e paralelo. Marca assim com a unha e passa de novo, cola, ó. Tá vendo aqui? Na parte branca, ó. Vai ficar assim, tá? Agora de novo com a azul. Vamos lá. Passa por cima da branca. Assim, ó. E depois vem com outro azul. E passa de novo. Ó. Assim. Tá vendo aqui, ó? Passei em cima da branca. E de novo uma pontinha de cola. Aí você vai de novo, mais uma vez, até terminar o seu papel, tá? Faz o mesmo, repete de novo. O branco, cruza de novo com o branco, bem rente, ó. Tá vendo aqui? E passa, ó. Pronto. E o finalzinho, ó, que vai terminar uma pontinha, o que você vai fazer? Fazer o acabamento. Olha que lindo. O seu raminho. Ficou assim. Você só vai fazer agora o acabamento, ó. Corta, passa um pouco de cola aqui no final. Tá vendo aqui, ó? Ele é a minha. E aqui você vai passar um pouco de cola aqui, tá vendo? E aí, com a tesoura, você só vai tirar o excesso. Pronto. Muito bem. E o seu ramo, ó, vai ficar exatamente assim. Você pode dar esse ramo de trigo a um amigo. Nós entrelaçamos, juntamos a nossa vida com um amigo e também nós podemos lembrar que nós juntamos a nossa vida com Deus. E assim nós somos mais fortes. Nós não somos mais um amigo solitário. Temos um amigo para entrelaçar a nossa vida para sempre. Assim, entrelaçar a nossa vida com Deus. Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse marcador e o raminho de trigo. Até mais! Olá, amiguinhos! Estou de volta! Você que ainda não participa do grupo no WhatsApp, ainda pode participar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Você clica nele e automaticamente estará no grupo. Todos os dias mandamos um código diferente, de segunda a quinta. E na sexta-feira você manda a foto com todos os versículos escritos em uma folha e mandaremos o seu prêmio. Vem comigo que eu vou te ensinar como funciona. Então, amiguinhos, aqui está um exemplo. Você vai descobrir qual é o versículo através desses códigos. É muito fácil. Aqui, nesse primeiro exemplo, temos um ponto. Lá em cima, o ponto é a letra I. Daí, depois que você encontrar todo o versículo, você vai procurar na sua Bíblia e depois você vai escrever em uma folhinha todo o versículo, tá? Não é só a referência. Achou fácil? Então vamos lá fazer! Ah, e não se esqueça de fazer seu devocional todos os dias, tá certo? Um beijo! E nos encontramos na próxima aula. Tchau!